Boa noite, hoje é o Café com Sêmen de número 174 e o tema é O Lagosta. Vou botar aqui o tema, O Lagosta. Quem viu esse filme, O Lagosta, dá uma boa reflexão. Alguém viu? Se alguém viu o filme O Lagosta, anota aí embaixo. Me digam se o som tá bom também, se a imagem tá boa. E, enfim, se vocês viram o filme O Lagosta, é um filme de 2015 com o Colin Farrell. O Colin Farrell tá bem gordo, o Camilo já falou que o filme é bom. É um filme bem interessante. Aliás, o Colin Farrell, que sempre foi muito forte, muito atlético, ele nesse filme não tá atlético, tá de bigode e de óculos. Então, de certa maneira, eu me lembrei de mim mesmo, né? Porque eu também não estou atlético e estou de óculos e de bigode. Então vejam esse filme O Lagosta. E eu vou dar spoiler total do filme, hein? Então, quem quiser ver sem spoiler, não assista a live, né? Deixa para assistir depois, vai ficar salvo, como sempre. Também relembro aqui que as vagas para a comunidade de medicina intuitiva serão abertas essa semana. Então, no meu story e na minha bio tem lá o link para inscrição. Só colocar o e-mail. Receberão um e-mail. Grande Pedro, boa noite. Receberão um e-mail sobre como fazer a inscrição. Já são quase 1.000 membros e são discussões de caso clínico, né, semanais. Enfim, ultimamente não tem tido toda semana, essa semana volta, porque a gente está fazendo um curso em conjunto com o ISEPOL, que é um instituto que eu participo também, sobre os sintomas na perspectiva da medicina e da psicanálise. Mas a partir de semana que vem, provavelmente, a gente retoma aí pelo menos 3 quintas por mês discussões de casos clínicos. E o caso clínico desta quinta já está preparado na minha cabeça. Então, essa quinta, para os membros da comunidade, haverá encontro ao vivo pelo Google Meet. Bom, mas a ideia não é falar disso agora, mas eu vou falar de outra coisa enquanto isso também. O podcast Medicina Intuitiva, então, né, dentro do Medicina Intuitiva podcast tem o Café com Semi também agora, o Medicina Intuitiva Podcast. Já está no terceiro episódio. Tati Barroso falou que precisa entrar na comunidade. Ah, que bom, eu fico feliz. Então vai lá nos meus stories e coloca seu e-mail. Vou mandar um baita cupom de desconto para quem colocar e-mail. Ainda essa semana, não sei que dia exato, mas vou mandar. Talvez na sexta. Então também tem o podcast. A ideia do podcast do Medicina Intuitiva é falar sobre as instituições de ensino, sobre faculdades de medicina, sobre, enfim, a questão do treinamento docente. Já está no YouTube e no Spotify. No YouTube tá em videozinho, né? Tá tipo videocast mesmo, né? Gravado, com som legal, com filmagem bacana. Quem está sendo entrevistado é o Felipe Andrade, que é meu amigo, meu sócio do Grupo Medicina Intuitiva e coordenador também de uma faculdade de medicina. Mas, então, voltando aqui ao filme O Lagosta, um filme de 2015, bem interessante, tá? Eu vou dar spoiler, então, total do filme aqui. Esse filme começa com o Colin Farrell, que é o ator. Ele termina um relacionamento e vai para um hotel, assim. Não tem muito questionamento, não existem grandes questionamentos. O filme acontece como se aquilo fosse muito natural. Resumindo, existe uma lei, é uma distopia, né? Num futuro, sei lá, próximo, barra distante, não sei quando, não fala quando, mas é uma distopia onde, por lei, é proibido que o sujeito fique solteiro. O sujeito, mulher e homem, né? Que eles fiquem solteiros. Então existe essa lei e todo mundo que é solteiro vai para esse hotel e tem 45 dias para encontrar um par. Olha só que interessante. Então no filme, esse sujeito, a pessoa que fica solteira, esse cara ficou solteiro porque a esposa dele arrumou um outro cara, e aí ele vai pro hotel e ele entra no hotel que tem regras rígidas de vestimenta, de horários, enfim. E ele tem 45 dias para encontrar um par. Caso ele não encontre um par, ele é transformado num animal à sua escolha. Então ele pode escolher que animal que ele vai se transformar. Ele tem que dizer isso logo no começo no começo da admissão no hotel, né?
E o Colin Farrell, que é o ator principal, ele escolhe ser uma lagosta. Quando perguntam para ele por quê, ele fala que a lagosta vive cerca de 100 anos e continua fértil por toda a vida. Ele é um homem de por volta de 50 anos que não tem filhos, tá? Então ele entra nesse hotel e existem vários homens e várias mulheres ali que têm que se conhecer e em 45 dias eles vão decidir se eles vão ficar juntos ou não. Caso um homem e uma mulher, ou um homem e outro homem, ou uma mulher e outra mulher, decidam formar um par, tá? Eles ficam 15 dias, né, na parte do hotel reservada aos casais. Se eles passarem por esses 15 dias, eles ficam mais 15 dias num iate, como se fosse uma lua de mel. E aí, depois desses 30 dias totais, eles podem voltar para o mundo real, onde, nesse mundo real, ele volta para a civilização, né? Ele volta para o mundo. Existe um mundo que roda em paralelo a isso tudo, só com casais, né? Ninguém pode estar ali solteiro. E nesse mundo existe uma fiscalização quase não, ostensiva, e as pessoas têm que provar com certidões que são casadas, né? Bom, então ele tem 45 dias ali para encontrar um par. E ele começa a procurar as pessoas. Tá? Ele tem uma característica, ele usa óculos e ele é míope. Né? E aí ele fica procurando pessoas míopes, né? Mulheres míopes. E isso é meio estranho, porque ao longo do filme você vai imaginando que o filme vai aprofundar, né? E que ele vai buscar uma pessoa por outras características, mas é isso, né? Tem um rapaz lá que vê uma mulher que sangra o nariz, né? Então o nariz dela sangra, tipo, não, sangra, fica lá pingando. E aí ele começa a bater no próprio nariz para sangrar também. E aí ele chega para ela e fala: "Olha, meu nariz também sangra". Assim, ela se apaixona por ele. Ela topa ir com ele pro quarto dos casais, né? Por essa característica, né? O nariz sangra, sabe? E ela não sabe que ele tá fingindo. Ele tá fingindo porque ele prefere fingir que o nariz sangra e ficar com ela e ir pro mundo do que virar um animal. Tem lá, enfim, vários outros casais que vão se juntando e eles só se juntam e só se encontram por questões muito superficiais, né, nesse nível. E aí o filme vai acontecendo. Tem uma mulher lá que tem um cabelo muito bonito e como ela não encontra ninguém com cabelo bonito, né, pelos critérios dela, ela acaba virando um pônei. Ela escolhe virar um pônei, ela vira um pônei. E em paralelo a isso existem também as pessoas que fogem para a floresta, né? Então, existem as pessoas que vivem na cidade, as que ficam nos hotéis para tentar arrumar casal, e os que fogem vão para a floresta. Esses que vão para a floresta, eles formam o grupo dos solteiros, ou seja, dos dissidentes. Né? É proibido ser solteiro, mas nas florestas eles ficam escondidos da população geral, vivendo ali num submundo, né? E eles podem ser solteiros ali. Mas aí que está a graça, né? Eles só podem ser solteiros, é proibido qualquer tipo de relação sentimental. Se a chefe percebe que está tendo, né, um mínimo flerte entre as pessoas, ela castiga fisicamente de forma muito dura, né? Então olha só quais são as possibilidades no filme, né? E aí acontece muita coisa, tem muitas reflexões em relação a, por exemplo, os casais da cidade que simulam uma vida feliz, né? Que vivem numa vida completamente fake para se manterem casados vivendo no mundo, né? Aí isso é uma outra reflexão que eu não quero fazer agora. Eu quero fazer a reflexão dos mundos que existem na perspectiva das pessoas, e para mim o grande ponto do filme é esse. As pessoas, o filme ele não aprofunda. Ninguém tem ali uma profundidade intelectual, uma profundidade sentimental. Todo mundo já acostumou com as regras. E quais são as regras? Quais são os três mundos? Existe o mundo da cidade, onde é proibido ser solteiro. Existe o mundo do hotel, onde em 45 dias você tem que arrumar um par e depois ser testado para voltar para o mundo com esse par. E se você não conseguir, você é transformado num animal à sua escolha. Tá? E existe um terceiro mundo, que é o mundo dos fora da lei, mas que nesse mundo também tem uma lei muito dura, que é a obrigatoriedade de você se manter solteiro. Né? Porque, afinal, na cidade é proibido ser solteiro, nesse mundo é proibido não ser solteiro. Né? Então existem três mundos. Né? Um mundo com uma lei bizarra, autoritária, completamente sem cabimento, que a gente não consegue entender. O mundo dos dissidentes desse mundo,
que também tem uma outra regra bizarra que ninguém consegue entender, e a opção é virar um animal, né? Então são essas três opções. E o grande ponto do filme que eu quero trazer para essa reflexão de hoje é que as pessoas elas aceitam isso, elas estão acostumadas com isso. Então as pessoas, todas elas vivem tranquilamente esse cenário. Não existe uma quarta opção, não existe um questionamento. E eu acho que esse que é o ponto, né, do filme, né? As pessoas elas aceitam essas regras absurdas, elas vivem, elas vão tentando burlar de alguma maneira, mas elas não questionam o poder autoritário desses mundos ali que elas vivem, né? E, enfim, a minha pergunta, já chegando no final da live, é quais mundos que você enxerga, né? Assim, quais mundos aí que você vive? Através, sempre do ponto de partida das lives aqui, é através da medicina, né? Quais mundos são esses, né? Um mundo acadêmico, onde às vezes parece que a faculdade é uma tortura, né? Onde se planta uma desesperança, isso é uma realidade, né? Eu vejo que muitos alunos se sentem desesperançosos com medo do mercado, um medo, né, do cenário atual, enfim. Ainda que o cenário seja diferente, com muitos médicos, com muitas faculdades de medicina, assim, isso são circunstâncias, né? Todos os tempos tiveram as suas circunstâncias. Todos os tempos tiveram os seus problemas. E cabe a quem vive nesses tempos superá-los, né? Então, assim, se você falar que hoje é o pior cenário para o médico, a gente pode voltar ali a 20 anos, a 40, 50 anos e terão cenários, terão também braços ruins desse cenário. Né? Mas definitivamente não estamos no pior cenário, né? Definitivamente nós aqui que fazemos medicina, que somos médicos, que vocês que estão na faculdade, eu que dou aula, né, a gente não está no pior cenário. Né? Existem cenários, né, bizarros, né, como os cenários de guerra, por exemplo, né, que não é o nosso caso, não é o caso do nosso país. Né? Esses cenários são bizarros mesmo. Mas este cenário onde vem a inteligência artificial de um lado, depois um número muito grande de médicos aí sendo formados do outro, e isso aí assim, ser um motivo de desesperança, é meio estranho, né? A gente enxergar o mundo dessa maneira, sabe? Porque dá a impressão que estamos no pior momento, né? E não é bem assim. Então, fazendo um paralelo ao mundo, ao filme O Lagosta, né? Esse mundo, né, de desesperança na graduação médica, ele é ruim, né? Ele é ruim. Ele não é um mundo profundo, totalmente real, né? Porque vocês, que são mais novos do que eu, que vão vencer essas circunstâncias, dos problemas que se apresentam no mundo atual. Um outro mundo também que se apresenta muito é o mundo da facilidade, né? É o mundo onde a faculdade de medicina e a medicina deixa de ser uma profissão diferente, né? E o sujeito fala o tipo de coisa que eu vi há pouco tempo no Instagram, né? Eu sou viajante em tempo de integral e médico em horas vagas. Olha, ainda que a gente tenha que ter descanso, é óbvio, que a gente tenha que ter lazer, e eu tenho, né? Eu tenho mesmo. Eu tenho meu tempo de lazer, eu tenho meu tempo de descanso, né? A medicina ela é um pouco mais do que isso, né? A medicina não é só você ter um ofício que começa e acaba e depois você vai e segue a sua vida, né? Não, não é assim, né? A medicina é uma identidade que você adquire e assume uma responsabilidade. É como o Uncle Ben do Homem-Aranha. O tio Ben fala pro Homem-Aranha, você é responsável pelos poderes que você adquire. Ele fala alguma coisa assim, não lembro exatamente a frase, né? Então, existe uma responsabilidade associada à medicina que te impede de falar esse tipo de coisa, né? Eu sou médico nas horas vagas, entendeu? E sou viajante em tempo integral, ainda que você possa viajar, não tem problema nenhum. Mas nessa viagem ainda vai contigo a sua responsabilidade e a sua identidade de médico, né? E aí esse mundo, sei lá, ele também me parece um pouco estranho, você acaba virando escravo das viagens, né? Você acaba virando escravo porque você não viaja o tempo todo, né? Para você viajar, se você é médico nas horas vagas, viajante em tempo integral, enfim, parece que o lazer é mais importante que o trabalho, e uma pessoa que tem no lazer uma importância maior do que o trabalho, é uma chance grande disso se desvirtuar de alguma forma, né? Porque o trabalho é mais importante que o lazer, e o trabalho
ele gera uma satisfação maior do que o lazer, né? Isso é um outro fato importante, né? Então esse mundo de que parece que trabalhar é só um meio para você adquirir bens materiais e fazer as coisas, né? Só isso também ele é estranho. E um terceiro mundo para a gente refletir também é esse mundo da medicina de luxo, né? Esse mundo da medicina, né? Das grandes experiências do paciente que vira ali um cliente, onde a impressão que dá é que vocês querem sugar, os médicos querem sugar dele todos os centavos, né? Em cima de uma promessa de ganho de massa muscular, de ganho de saúde mental e de, sei lá, sabe-se lá o que, né? Com essas, com a venda de medicamentos, de soro, de hormônio, o uso indiscriminado de hormônio, a introdução indiscriminada de hormônio na vida das pessoas, né? De vitaminas e clínicas que compram o medicamento por um preço e vendem um pacote para o paciente, né, com um preço muito maior, e aí o médico começa a ser um vendedor de medicamento associado também, né, ao vendedor de produtos que a gente não sabe exatamente o efeito e sabe que pode fazer mal, né? Então existe esse mundo, né, que também enfeitiça as pessoas, que você vai ser um prescritor ou um introdutor de esteroide na vida dos outros. E Marcelo, boa noite. E você fica aplicando uma fórmula, né? A impressão que dá é que quase não precisa estudar, né? Existe uma fórmula pronta de fazer um soro com vitamina e sei lá, isso é um outro mundo, né? Perigoso que vem se apresentando também para os médicos, né? Então, olha aí, eu falei de 3 mundos aí, mas a gente pode ir aumentando os mundos. E qual que seria o mundo real, né? Qual que seria o mundo real? O mundo real seria o mundo da real promessa da medicina, que é você passar a sua vida atendendo as pessoas passando mal, as pessoas doentes, as pessoas com determinados problemas que acreditam que a solução parta do médico. Você vai ganhando experiência ao longo do tempo, ao lado de professores e de médicos mais experientes, e você vai, com isso, montando a sua vida material, aos poucos, ao longo da vida, né? Construindo ali a sua reserva material para cuidar da sua família, para ter as suas coisas, para ter suas viagens. Mas o centro dessa caminhada é a aquisição de conhecimento para uma vida onde você vai atender as pessoas, né? É isso que é medicina, e você então vai virar o médico de uma época, o médico de um lugar, naquele determinado espaço de tempo, durante tantas décadas, né? 20, 30, 40, 50 décadas, tinha o fulano de tal que atendia a minha família, que atendia, que fazia tal coisa, que me ajudou, né, quando eu tive aquele tal problema, e que um dia ele envelheceu e morreu, né, e pronto. É isso, né, esse que é o mundo, não é um mundo tipo o filme do Lagosta, onde as coisas são absolutamente fake, né? É isso que eu queria trazer para vocês. Se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, enfim, eu já dei aqui um spoiler do filme, O Lagosta, não falei tudo, tem outras questões. Esse filme tem vários ambientes, vários cenários que a gente poderia discutir aqui, trazer e fazer um paralelo para a medicina, mas eu vou fazer só desse. Beleza, galera? Um abraço a todos e até a próxima.